Olá, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Podpost, resenha para empreendedores. E o tema de hoje será tesouras, fé e empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é o gênio da tesoura, há mais de 30 anos cortando o cabelo do nosso povo. Heraldo, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Primeiramente, bom dia, né? O pessoal que está aqui, bom dia para vocês que vão estar aí assistindo a gente. É um imenso prazer estar aqui juntamente com vocês, né? Nesse programa, nesse podcast, né? Podpost, né? Que é muito legal. Estou me sentindo muito honrado de ser convidado para poder contar um pouco da minha história, né? Isso é muito importante para a gente que é profissional da área, ser reconhecido, né? Para que a gente possa cada vez mais poder, talvez aí até as pessoas que estão olhando para a gente ter uma direção, um jovem ou um empreendedor que está começando agora, poder talvez até se espelhar aí naquilo que a gente fez e graças a Deus estamos fazendo e com fé em Deus estamos vencendo. Heraldo, e como que começou a sua paixão para a profissão? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente quando começou, onde começou, foi aqui mesmo? Foi na sua cidade de origem? Marcelo, eu sou natural de São Paulo, lá da região de Pirituba, né? Eu passei um tempo da minha juventude lá em São Paulo, né? Sou filho de metalúrgico, né? Meu pai metalúrgico, minha família metalúrgica também, né? E desde quando eu nasci até os meus 22 anos, eu morei em São Paulo e ainda não tinha desenvolvido essa profissão, né, do ramo de corte de cabelo, porque como o pessoal era todo metalúrgico, aí eu fui para a área metalúrgica. Só que eu vi que não era a minha especialidade, né? Eu trabalhava até então nas empresas de metalúrgica, eu trabalhei como soldador há muito tempo. Só que aí eu tinha um espírito assim de querer empreender alguma coisa na minha vida. Até então não sabia o que, né? Mas aí eu comecei a estudar algumas formas, algumas coisas que as pessoas pudessem precisar, e sempre precisando para não poder ficar sem. Uma delas foi a barbearia, né? Um dia eu estava lá no Largo do Arocho, lá no centro de São Paulo, fui cortar o cabelo num salão lá e comecei a prestar atenção que o rapaz não parava de cortar cabelo, tinha muita gente esperando ele. E eu achei legal, porque mexe muito com a pessoa, com a vaidade da pessoa, a aparência da pessoa, né? E eu sempre fui uma pessoa meio perfeccionista também, a respeito disso, né? De aparência, de ver como é que está o estado da pessoa, né? E comecei a especular esse rapaz a respeito disso, né? Se ele ganhava bem, se ele fazia tempo que estava no ramo. E comecei a me interessar, a pesquisar. Foi aí então que surgiu, né, uma vontade de fazer um curso de barbearia. Mas até então, Marcelo, como eu morava lá em São Paulo e as coisas são difíceis, né? Até hoje é difícil, não é fácil para ninguém. E na época meu pai e minha mãe vieram embora para São José dos Campos e por intermédio da minha irmã, né, que comprou aqui um local aqui, eles dividiram, vieram com meu pai e minha mãe, eu fiquei sozinho lá em São Paulo. Aí a vida é difícil, né? Rapaz, sozinho, tava solteiro ainda. E a partir daí eu tive o interesse de fazer um curso, mas não tinha dinheiro para fazer. E ainda então, sem eu ter essa possibilidade de fazer esse curso, eu comecei a pegar meus amigos mesmo da rua ali e tal, né? Dando uma tesouradinha aqui, outra ali. E vai aprendendo, né? Aí eu fui desenvolver isso depois que eu mudei de São Paulo, que eu vim para São José dos Campos, né? Até esse momento você nem imaginava que era o grande caminho da sua vida, né? De forma alguma. Nunca que eu pensei que eu poderia exercer esse empreendedorismo de arte do corte de cabelo, né, da barbearia, numa cidade que eu não conhecia, uma cidade que eu não sabia como é que era, o custo de vida, se realmente ia dar certo eu estar aqui. E, enfim, acabei vindo para cá. Fiz no comecinho, fiz algumas outras coisas aí, né? Para poder ganhar um dinheiro. E no final das contas, acabei fazendo um curso aqui em São José, para somar com aquilo que eu já sabia lá em São Paulo.
Aí eu tive uma oportunidade de abrir um salão, né? Aqui no Vila Iracema, né? Na região do Putim. E até então estou exercendo essa profissão aí. 30 anos de tesoura. E além de cabeleireiro, você é pastor também. Sim, pastor, eu fui ordenado pastor. Pastor, essa parte religiosa foi uma parte muito interessante da minha vida, porque, primeiro que o fundamento religião, ele tem vários aspectos, né? Religiosidade. Cada um tem sua religião, né? Cada um escolhe aquilo que quer e o chamado onde Deus coloca. O meu foi interessante porque eu sempre tive uma promessa a respeito de pregar o Evangelho de Cristo, ministrar a sua palavra. E só que até então, quando no começo de tudo aí, né, que eu comecei a trabalhar aqui, que eu tive a minha primeira barbearia, a gente não dá muita importância para certas questões, assim, de Deus, né, Marcelo? Assim, um chamado. Você está preocupado só com materialismo. Com ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro. E na época que eu montei o meu salão, eu arrebentei mesmo, porque meados de 1995, 96, tinha pouco barbeiro aqui, né, na região. Então, você está trabalhando ali, você não dá muita importância. A religiosidade entrou na minha vida a partir do momento que você vai amadurecendo, você vai vendo que as coisas que você vai conquistando não é propriamente dito apenas pelo teu esforço. Tem que ter um sentido de Deus na sua vida, né? Para você poder ter a sua mente boa, o corpo bom e o espírito fortalecido para poder continuar a sua caminhada profissional. E eu comecei a participar de algumas igrejas, né? E eu fui, assim, levado por um amigo meu, que hoje, infelizmente, ele já não está entre nós, o evangelista João Nunes. Ele foi um grande precursor aí nessa minha vida religiosa. Comecei a andar com ele, né, nas igrejas, gostei e comecei a frequentar. Quando eu comecei a frequentar as igrejas, eu comecei a fazer trabalhos sociais, né? Sou muito conhecido em muitas igrejas aqui na região, graças a Deus. Fiz muito trabalho social em várias delas. Inclusive hoje eu faço parte de uma denominação, chama Assembleia de Deus Casa de Oração. É lá na Fazenda Brasil, né? O pastor Donizete, homem de Deus. Jambeiro, né? Fazenda Brasil. Isso, é muito bom, um lugar bem legal, Marcelo. Pessoal humilde ali, o pessoal bem carente e precisa bastante, sabe, de ajuda e ministração de Cristo. Aí a partir daí a história é um pouco comprida, vou ver se eu consigo falar em partes, né? Cortar, né? Cortar, literalmente. Não vou ficar aqui o dia inteiro. Mas a partir daí eu comecei a fazer essa parte de cristianismo, de pregar. E comecei a gostar, as pessoas foram vendo que eu tinha um chamado, aí aquele degrau, né, que toda igreja tem, você começa lá como obreiro. Vai crescendo natural, né? Vai crescendo naturalmente. E a partir daí eu vi que o meu chamado era pastoral, aí eu fui ordenado a pastor, curso de teologia, né, estou fazendo agora a faculdade de história, para poder somar tudo, para poder fazer o melhor para Deus, né. E aí eu fui ungido a pastor e até então estou aí, né, fazendo a obra de Deus. E voltando aqui para a parte da barbearia, o mercado ele mudou muito nesses 30 anos, né? Bastante. O que você conseguiu presenciar que mudou tanto? Hoje, o conceito da barbearia ele é diferente do que de 1900 quando você começou. Sim. Hoje é totalmente diferente. Nossa, totalmente. Igual você falou, Sim. Não tinha barbeiro. Isso. Na pandemia a gente percebeu. Nossa. Que a dificuldade... Foi imensa. O pessoal... É barbeiro, é manicure, cresceu bastante, né? Marcelo, a área da barbearia, uma coisa foi muito interessante. O Brasil passou por uma fase muito difícil, né? Vamos falar assim, em questão de trabalho. E o ramo barbearia, no começo de tudo, eu comecei em 95, 96, mas bem antes de mim, a barbearia ela não era tão apresentado ao povo, né? Então, o barbeiro, antes, que tinha um barbeiro raiz, esse barbeiro raiz, ele era um profissional bem, assim, requisitado, mas não era bem visto, não era assim, não era expandido. A partir do desemprego, as pessoas começaram a se reinventar. E dentro das reinvenções dela, a barbearia ela veio como um foco que não tem muito gasto.
Para você começar, né? Você começar. Você precisa do quê? Uma cadeira, um espelho, uma tesoura e um pente. E o resto é talento seu. Então, quando o desemprego no Brasil, ele veio que todo mundo tava, nossa, e agora o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Isso antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí as pessoas começaram a se identificar com essa profissão, barbeiro, cabeleireiro. E os Estados Unidos também, na época, eles começaram a lançar muitos barbeiros jovens e começaram a colocar práticas, vamos dizer assim, moda na barbearia para poder fascinar as pessoas de um estilo diferente da barbearia raiz tradicional. Entendi. Aí veio, né, vários tipos de corte e esses cortes começaram a fazer parte da barbearia. Fade, wind fade, mic fade. No começo de tudo, aí um pouco mais para frente, aí a barbearia tradicional eram os cortes sociais que você fazia, né, maquininha do lado. Não tinha muito corte, né? Não tinha muito corte, era o, vamos dizer assim... Feijão com arroz. O feijão com arroz e também o tradicional, é o social e o militar. Então era um pouco mais fácil. Os pais levavam os filhos, hoje os jovens... Hoje já tem um risquinho, né? Hoje os jovens tá assim, mandando, tá ditando, né? Então, veja bem, antigamente o pai levava o filho para cortar o cabelo, o pai escolhia o corte. Hoje o filho leva o pai para a barbearia para poder só pagar o corte. Só pagar o corte. Porque o corte já está na mente dele. Porque hoje o corte do jovem, né, é diferente daquele corte do jovem de antigamente. E a gente percebe que o jovem, ele segue algumas tendências, né? Se você lembrar em 2002, quando o Ronaldo Fenômeno fez aquele... Meu Deus! Aquilo lá virou febre. Eu achei aquilo horrível, mas enfim, né? Aí veio em 2010, o Neymar lançou o Moicano no Santos. A molecada queria Moicano. Sim. Né? Então, a gente percebe que os artistas aí, eles influenciam também no corte de cabelo, né? Nossa, os artistas, principalmente os jogadores de futebol. David Beckham, você lembra? Eu lembro, o David Beckham. Ele fazia um corte, ele era a estrela da Copa. Ele virou ator no time lá dos Estados Unidos, lá, fizeram uma estátua de chocolate dele lá, então, o cabelo dele, moicano. Você vê como é que o cabelo, ele... Muda. Ele diferencia a pessoa? Inclusive a personalidade da pessoa. É. Porque, você veja bem, que nem você falou aí, o Neymar. Hoje, se você pegar aí um Neymar que veio agora há pouco tempo aí, né? Veio dos países de fora e está aqui agora, ele já vem influenciando uma torcida inteira. Não só a torcida, mas o Brasil inteiro. O Brasil. O jovem vê hoje o Neymar como um ídolo, como uma pessoa, né, mídia. Então, o jovem quer fazer tatuagem, quer ser igual, se espelha. E o cabelo também. Então, você veja bem, o Ronaldo, o Fenômeno, quando ele lançou aquele corte cascão, né? Eu falei, que corte horrível. Ninguém vai fazer isso. E pior bombou. E pior que ele explica num vídeo dele que ele fez aquele corte para tirar o foco da cicatriz do joelho dele. Exato. Ó, pra você ver, ele já... Ele falou, eu fiz o corte que todo mundo falou do meu cabelo e todo mundo esqueceu da minha cicatriz do joelho. Então, na realidade, ele não teve noção do que ele ia causar no mundo da barbearia, né? No caso aí, né? Do cabelo, da aparência dele. O Neymar, quando ele foi lançado no Santos, ele já veio logo com aquele corte moicano. Eu falei, esse corte aí acho que não vai pegar não, né? Nossa, mas... Pegou e foi um sucesso. Então, hoje, o barbeiro ele tem que estar sempre se atualizando com o mundo artístico e o atleta. Se você vê os times de futebol hoje, você vai ver que a maioria dos jogadores, dos atletas, o corte deles é correlacionado... É na régua, né? Na régua. Então é feio, é aqueles cortes surfistão, esses cortes que a molecada gosta, é tudo inspirado no jogador de futebol. É difícil um artista, um ator, porque o Brasil é o Brasil do futebol carnaval, né? Então, se você pegar essa molecada de hoje em dia aí, você vai ver que os meninos, eles são inspirados nos atletas, né? Nos jogadores de futebol. E o jogador de futebol dita a regra para a barbearia. Dita a regra. Eu faço muitos cortes. Eu tenho meu filho, o Rafael, né? O Rafael trabalha comigo. Ele é especialista nesses cortes. Então, os meninos, a nata, juventude,
vai lá cortar com ele. Eu também me especializei nesses cortes, mas porque eu já sou mais antigão, eles acham que eu não sei fazer, entendeu? Não, cada vê no Rafael... Vê no Rafael aquilo que eles vê no atleta lá, no jogador. É por isso que eu corto. Como eu não tenho cabelo, eu corto com você, entendeu? Então, é isso aí. Heraldo, mas ali no começo, hoje a gente vê histórias de pessoas que até alugam cadeiras, né? Ele se torna um cabeleireiro, ele vai lá num salão, ele aluga cadeira. Sim. No seu começo, você fez isso ou você conseguiu já começar ali, de repente, na sua garagem, de um jeitinho? Como é que foi? Meu começo foi muito difícil. Eu passei uma fase da minha vida muito difícil mesmo. Eu agradeço muito a meu pai e a minha mãe pela oportunidade que eles me deram de fazer parte, né, mais uma vez, da vida deles assim, em questão de moradia. Né, quando eu vim de São Paulo para cá, eu morei muitos anos no fundo da casa do meu pai. E a gente, humilde, né, meu pai sempre correria, né, trabalhando, né, e me ajudou muito, eu, minha esposa. Na época eu vim, eu tinha uma filha só, né, minha esposa estava grávida da segunda. E eu fiquei muito tempo, cara, eu dormi 1 ano na sala da casa do meu pai. E muito difícil, minha situação financeira terrível. Até hoje é difícil, né? Mas agora a gente tá um pouquinho mais... Agora a gente vive, né? Agora a gente vive. Antigamente sobrevivia. Nossa, sobrevivia. Então, o meu começo foi algo de Deus. Foi algo dado por Deus mesmo, porque nem eu acreditava em mim, Marcelo. Eu passei uma situação que eu não tinha, na época eu fumava e bebia, eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro e tomar uma cerveja. Né? Minha mãe me ajudava, eu me sentia envergonhado por isso. Estava a ponto de voltar para São Paulo, porque lá, como eu sou bastante conhecido, né, eu ia fazer alguns bicos, algumas coisas para lá para poder desenvolver a barbearia, né, o curso. Mas até então, a minha irmã emprestou para mim a sala da casa dela. Um lugar que não passava muita gente, mas ela dispôs da sala. Eu tinha uma cadeira velha, né? Uma penteadeirinha velha e tudo velhinho. Mas ali eu coloquei ali. E como eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de participar de futebol, né? No começo eu não era nem convertido, né? Não conhecia muitas pessoas. Mas o futebol ele abriu um pouquinho as portas para mim aqui na região, porque comecei a participar aí de uns times e comecei a divulgar. Olha, eu tenho um... Fazer amigos ali, né? Fazer amigo, eu corto um cabelo e tal. Se você quiser dar uma chegada lá. Um foi espalhando pro outro e ali, naquela salinha da casa da minha irmã, ali eu comecei a fazer uma certa clientela. Mas muito pouco, viu, Marcelo? Muito pouco mesmo. Assim, só dava para eu comprar o leite, vamos falar assim, né? E ali foi uma coisa de Deus que aconteceu na minha vida. Foi aonde começou a vir um fundamento da religiosidade, que eu já estava para ir embora para São Paulo desanimado, desacreditado, triste, né? Eu falei, puxa vida, vou ter que voltar tudo de novo, voltar à ponte. É muito difícil, né, pra gente, porque... Difícil. Puxa, seu orgulho fica ali, você fica arrasado, cara. E para quem quer alguma coisa na vida, quem quer correr atrás, e as coisas começam a não dar certo, você fica mais desanimado ainda. Foi quando eu estava do lado de fora da casa do meu pai, sentado na escada, fumando um cigarro, e ali apareceu um cara lá, não sei de onde, convidou eu para ir para uma igreja. Uma igreja. É até engraçado que eu vou falar, mas é coisa do Senhor mesmo, coisa de Deus. E eu falei, vou para a igreja, cara, eu já tô lascado, não tô aqui. Vou derreter a hora que eu pisar na igreja. Se eu for lá na igreja, cara, eu tô perdido, né? Como é que vai acontecer, né? Não vai dar certo isso aí, não. Daí ele pegou e foi embora, Marcelo. Interessante, rapaz. Veio assim algo na minha mente. Vai com ele. Vai com ele. É chamar de Deus, né, Léo? Então, eu não sei, Marcelo, se foi um chamado de Deus. Eu não sei te explicar. Eu sei que foi, assim, algo espiritual. Obviamente, Deus estava no negócio, né? Mas foi um negócio, assim, espiritual, uma coisa que eu não entendo até hoje, eu vim entender depois que eu comecei a exercer essa função pastoral. Eu fui em casa, falei com a minha esposa, falei que ia para a igreja, ninguém acreditou, porque nunca fui de religião, nunca fui de igreja, nada. Ninguém acreditou e eu fui com essa pessoa até a igreja. Do jeito que eu estava mesmo, só coloquei uma calça, camisa, uma blusa e um sapato e fui lá. Cheguei lá, sentando lá, escutei lá o pessoal cantando, louvando. Interessante que eu me senti muito bem naquele lugar. E o pastor,
inclusive é um pastor daqui, até hoje tem esse pastor aqui no São Judas, o pastor Renato. Ele foi muito usado por Deus, aquele homem lá. Pastor Renato aqui da São Vitalino? Isso. O Kleber teve aqui ontem. Ah, é? Que é o presbítero lá do pastor Renato. Que beleza, aquele homem é um homem de Deus, rapaz. Aquele homem foi usado por Deus. O pastor Renato é muito pastor Renato bacana é um homem mesmo. bacana, humilde. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. O importante é que Deus usou ele e foi muito interessante isso. E no final do culto, eu falei, legal, né? Gostei daqui, lugar, de repente, né? Não sei. Só que aí ele parou a igreja, Marcelo. A igreja tinha umas 70, 80 pessoas lá dentro. Ele falou assim, olha, hoje aqui vai mudar a história de uma pessoa. Deus vai mudar a história de uma pessoa aqui, que veio aqui achando que está tudo acabado para ele. E para você ver que tem algo espiritual na tua vida, amanhã você está pensando em ir embora para outra cidade, mas você não pode ir, porque Deus tem um tratar com você aqui ainda. E eu fiquei ali pensando, falei, nossa, né, parece que está falando comigo. E ele falou assim, você precisa vir aqui na frente, porque nós precisamos orar por você para Deus fazer uma obra na tua vida. Vai abrir as portas para você. Eu falei, nossa. Daí ele falou algumas coisas lá que correlacionado com a minha vida. Até arrepia a gente, né? Então, eu achei até assim, eu fiquei olhando pro rapaz que me convidou, eu pensei, o rapaz não me conhece. Parece que ele contou pro pastor. Parece que ele contou pro pastor. Aí eu peguei e falei assim, nossa, esse senhor tá falando comigo. Levantou metade da igreja, Marcelo. Então eu falei, nossa, não é só eu que tô ruim, né? Tem mais gente. Né? Tem mais gente. Mas você entendeu, Marcelo? Aí eu peguei e falei assim, deve ser alguém aí, né? Ele falou, não é nenhum de vocês. E se você não vier aqui, eu vou até aí. E olhou para mim. Aí todo mundo sentou, a igreja ficou num silêncio. Só eu levantei, Marcelo. Eu levantei chorando, cara. Fui até a frente lá. Parecia que eu tinha deixado uma tonelada naquele banco, cara, de coisa ruim, de coisa triste, de coisas melancolosas, assim, na nossa vida que nos entristece e tal. Foi um alívio. Fiz uma oração e ele falou, olha, você veio de outra cidade, mas Deus ele vai honrar você aqui com algo que você quer muito. E vai ser para amanhã. Aí eu falei, amém, né? Saí de lá, recebi a oração. Ele falou, volta mais vezes e tal. Não voltei, mas o que ele falou cumpriu no outro dia. A promessa se cumpriu. Rapaz, uma coisa que quando Deus ele faz algo na tua vida, querido, ele faz para ontem. E não, por completo, né? Por completo. Eu pensei comigo, eu vou sair daqui leve, vou para casa, vou pensar mais na vida e tal. No outro dia eu ia para São Paulo, Marcelo. Estava na sala da casa da minha irmã e quando eu resolvi voltar para São Paulo, eu saí para fora do portão, passou um homem que ele é muito tradicional na região, da família Salim, os Salins, né? Ali da região, eles são inclusive o Salim, José Salim, né? É filho do seu Salinzão lá, umas figuras bem conhecidas aí na região, né? Ele tinha uma garaginha lá na avenida, na Rua Medina, no Vila Iracema, toda destruída, caindo a garagem. Eu sabia que era dele, mas nunca tinha visto ele. E no momento que eu ia para São Paulo, ele passou com esse carro, eu chamei ele parou. Quando ele parou, eu falei para ele, eu falei assim, Salim, eu preciso alugar sua garagem. Ele falou, não, mas aquela garagem ali tá horrível, tá quebrado, não tem portão, não tem cadeado, não. Mas eu preciso descer para aquela avenida, cara. Eu preciso que você me ajude, cara. Eu corto o cabelo aqui, mas eu preciso ser um pouquinho mais visto. Lá embaixo a avenidinha principal e tal. Quebra meu galho. Eu falei, cara, não tem como você descer ali. É horrível. Mandou um jeito. Fala para mim aí quanto que é o aluguel aí e eu vou alugar de você. Detalhe, Marcelo, não tinha um centavo furado no bolso, cara. Se ele pedisse um calção... Não tinha. E ele falou assim, eu falei, quanto você vai cobrar de aluguel? Ele falou, não sei por quê, mas eu vou alugar para você. Daí ele falou assim, R$100, tá bom para você? Eu falei, tá bom. Só que tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para te dar agora, eu vou ter só no final do mês, quando eu trabalhar. Aí ele deu risada, Marcelo. A garagem tá ruim, tá quebrado, e você tá quebrado também, mas alguma coisa... Vai virar uma quebradeira, né? Vai virar uma quebradeira, tá todo mundo quebrado. Aí ele falou assim, mas tem alguma coisa aí que tá me falando para eu te dar essa oportunidade aí. Vai lá então, moleque. Eu tinha 22 anos na época, Marcelo. 21 para 22 anos. Vai lá, se vira lá.
No final do mês nós conversa. Marcelinho, ali Deus começou a transformar a minha vida, meu filho. Então, Marcelo, aí foi como, né, o Salim, ele é uma figura muito conhecida na região. Ele alugou para mim essa garagem, né, que precisava muito precisava de tudo, né, na realidade, né? Ali eu entrei com a força, a coragem E a fé. Entendeu? E quando aconteceu isso, foi muito interessante, porque ninguém acreditava. As pessoas olhavam ali desacreditado. Falavam, o que esse menino tá fazendo aí dentro dessa garagem aí, né? Ah, eu fiz uma faixa, na época não tinha dinheiro, fiz uma faixa, antigamente tinha muita faixa, né? Escrita à mão, né? Escrita à De mão. pano, né? Aí eu arrumei um cara que fazia isso aí pra mim. Eu falei, irmão, faz uma faixa aí pra mim, coloca o corte de cabelo a R$ 3,99. R$ 3,99. Na época tava aquela febre de R$ 1,99. Eu falei, eu vou inovar, vou fazer um corte de cabelo a R$ 3,99. O corte de cabelo naquela época era R$ 5,00. Eu falei, não, eu vou cobrar R$ 3,99. Pra entrar no mercado, né, Léo? Entendeu, Marcelo? E as pessoas passavam ali, via aquela aparência daquela barbearia, bem humilde mesmo, mas era bem arrumadinho. Limpa, né? Limpas, entendeu? Um cafezinho para tomar, uma água para você beber, ali, né? Uma acolhida boa. Os clientes que eu já tinha, que era do futebol, aí foi juntando com as pessoas que iam passando ali e vendo aquela situação, aquela faixinha e tal, R$ 3,99. Aí você corta cabelo, corta. Marcelo, ali Deus começou a fazer um trabalho na minha vida que até hoje eu não entendo, mas eu aceito. Porque as coisas que é de Deus, você não tem que entender. E a fé é isso, Você né, tem que Léo? aceitar. A fé é você Entendeu? acreditar no que você não vê. Exatamente. Ali, Marcelo, eu comecei a trabalhar e eu comecei realmente a ver que a mão de Deus estava na minha vida, porque no primeiro mês eu ganhei um dinheiro que jamais eu pensei que ganharia. Assim, para uma pessoa que não tinha dinheiro para comprar um maço de cigarro, na época que eu fumava, hoje, graças a Deus, não fumo mais, sou liberto, né, pelos vícios, né, por Deus ter feito parte da minha vida, graças a Deus. E só que na época, para uma pessoa que não tinha um cachorro para puxar o rabo, vamos falar assim, né, eu cortava tanto cabelo que eu entrava na barbearia 8 horas e saía 11 horas da noite todo dia. Todo dia. Fiquei 10 anos desse jeito. Eu cortava 30, 40 cabelos por dia. Por dia. R$ 120 por dia. Por dia. Naquela época. Naquela época. E graças a Deus eu ficava sem entender aquilo, rapaz. Eu falava assim, puxa vida, a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho bom, eu cheguei em casa, né? Minha esposa, graças a Deus, agradeço muito ao Senhor pela esposa que Ele colocou na minha vida, porque ela ficou comigo nas horas boas e nas horríveis, mais ainda, e né? é legal assim, né? Quando a coisa ela é difícil. Isso. Eu lembro também da minha infância. Sim. Eu esperava dar o dia do meu aniversário. Era o dia que meu tio e padrinho também E eu participar. vinham me levar para comer um McDonald's, cara. Olha pra você ver. Hoje, graças a Deus, eu consigo dar um McDonald's para minha filha. Mas naquela época, Não parece conseguia. que eu esperava o ano inteiro, o dia que dava meu aniversário, eu Rapaz. ficava olhando, meu tio vai chegar, pra eu ir comer um McDonald's, cara. É inacreditável, né? Isso é uma coisa, é um fato que eu acho que a maioria da criançada que tem uma infância humilde, rapaz, a expectativa era os parentes, os tios, as tias. Não, eu fiz aniversário, o que será que meu tio vai trazer de Vai chegar um presentinho. Entendeu? É isso aí. Então, graças a Deus, eu passei por essa fase aí também. E eu vou falar pra você que a gente precisa passar por isso. Precisa, pra dar valor, ó. Sabe por quê, Marcelo? Não só pra dar valor também, mas pra você ser quebrado, cara. Pra você ver que você saiu de um estado que você passou por aquilo, você não quer que a sua família passe, e se você for uma pessoa que for realmente abençoado, vai poder fazer o possível e o impossível para poder fazer um social, uma parte social, para poder ajudar alguém também. Isso não vai estar só um crescimento na tua vida, como também vai contabilizar para você lá Na no Papai do realidade, Céu, não, cara. a palavra ela é clara, né? Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Então, assim, entendeu?
Eu falo porque assim, eu sei do seu trabalho social, Sim. você sabe que eu também faço um pouquinho. Claro. Não precisamos mostrar, mas isso engrandece a alma da gente, né? Muito. É diferente, né? É um fato maravilhoso. Exatamente. Às vezes a pessoa acha que está perdendo ali uma boneca que ela está doando, Exatamente. mas ela está ganhando muito com aquilo ali. Isso. Marcelo, eu quando comecei a ter um salário, né, que eu podia pagar minhas contas, fazer minha compra, eu lembro até hoje que eu falei para a Elaine, né, eu falei, Elaine, vamos no supermercado. Fazia muitos anos que eu não sabia o que era um supermercado. Fazer uma compra, né? Pegar o carrinho Pegar o carrinho e ir lá fazer uma compra, porque eu só comprava o que faltava, né, Heraldo? faltava. Acabou o feijão, vamos pegar um Isso. mercadinho. E a igreja me ajudou muito, cara. Eu fui uma pessoa que recebi cesta básica de igreja, né? Então eu passei por essa fase também, né? Das igrejas, né? Poder me ajudar na alimentação também, né? Não me envergonho de falar isso, porque nós temos que dar honra para quem nos dá honra. E muitas denominações a qual eu participei me ajudaram nesse quesito aí. E, inclusive, hoje eu procuro fazer o mesmo também. Quando eu peguei o carrinho, Marcelo, que eu entrei com a Elaine no supermercado, eu peguei o primeiro pacote de arroz e de feijão, comecei a chorar. 5 quilos. Eu comecei a chorar, cara. Daí ela falou, por que você está chorando? Porque eu estou fazendo uma compra com o meu dinheiro. Não pedi emprestado para ninguém. Eu trabalhei, ganhei, e hoje nós estamos fazendo uma compra com o nosso dinheiro. Com o meu suor, né? Pude comprar algo para minha filha, pude comprar algo para minha esposa, tudo através do meu trabalho. Então eu agradeço muito a Deus, Marcelo, por essa oportunidade que Ele me deu de ser um profissional da área da barbearia, por intermédio dele ter aberto essa porta para mim. Quando abriu essa porta para mim, eu comecei a trabalhar nesse ramo de barbearia. Obviamente que as coisas não é fácil, você passa por muitas trajetórias. Você tem muita gente que torce por você, Marcelo, mas tem muita gente o dobro. que torce contra. Tem muita gente que quer ver você na lama, cara. Torce contra, infelizmente. É impressionante isso. Eu acho até engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa que eu procurei ajudar as pessoas, mas mesmo assim tinha pessoas que prejudicavam a gente, te denunciando, né, querendo ver você no chão mesmo. Mas aquilo que Deus abre, o diabo não fecha, não filho. Fecha. Então sempre Deus dava uma... Você sabe que na pandemia, Heraldo, eu via bastante gente criticando a gente, que somos empreendedores, né? Sim. Tem que fechar. Ô, Heraldo, você não vai fechar? E assim, a pessoa esquecia que se você não trabalhasse, você não morreria de Covid, mas você morreria de fome. De fome. Sim, né? Então, exatamente. assim... Eu passei por isso. A gente enfrenta muito esse tipo de situação, né? Mas assim, ali no seu salão também, Heraldo, as pessoas te procuram pelo corte, mas alguns te procuram pelos conselhos também espirituais? Muitos, né? Muitas famílias. A barbearia hoje é uma sala para você trabalhar, obviamente ganhar uma o seu extensão dinheiro. da igreja. É uma extensão da igreja, e não vou falar nem da igreja, vou falar espiritualmente. Por quê? Porque quando você tem algo para poder oferecer para uma pessoa de Cristo, de palavras de fortalecimento na tua vida positivas, você começa a ver uma luz no fim do túnel. O interessante é que ali no meu trabalho, muitas pessoas passaram com problemas familiares, entre eles casal, né, separando, filhos com problemas de vício, filhos que foram embora por algum motivo, que brigou com o pai, com a mãe, né, pessoas que são tristes, pessoas que são depressivas, pessoas que... Rapaz, é interessante, cara. A pessoa senta naquela cadeira, ela se abre. Por quê? Você dá atenção. Atenção. O povo hoje está passando por um momento muito difícil. Carente, né? Carente. O povo está carente. Marcelo, nós estamos vivendo hoje em dia uma fase da vida que hoje em dia, se você tiver uma depressão... Depressão, antigamente, você falava, a pessoa é deprimida, você não entendia, que você achava que era frescura. Mas a depressão, ela tá aí, cara. Já tá. A depressão, a síndrome do pânico, a tristeza, o profundo sentimento de vazio. Então, pessoas que são iluminadas, pessoas que têm algo para oferecer para outras pessoas por intermédio de Deus, quando você dá um conselho, quando você fala algo para aquela pessoa, quando você vê que aquela pessoa está perdida e, de repente, pela palavra de Deus,
você direcionou ela, ela começa a achar um norte, você vê uma grande mudança naquela pessoa, você fala, poxa, não é só cortar cabelo, cara. Não, eu sou pessoa. prova. Lembra a última vez que eu fui cortar o cabelo? Cheguei às 6, saí quase às 10. Foi. E nós estávamos falando do podcast. Muito legal que você lembra? Tava aí, lembro. Ronaldo, vamos começar, vamos sim e tal. E hoje está aqui, uma realizado, realidade. Você aqui no... Que legal, cara, é isso mesmo. Você viu como é que é bacana? Nossa, muito interessante. Você falando que ia começar, que estava fazendo acontecer. Eu, inclusive, até falei para você que eu fiz rádio web. A rádio, me deu uns conselhos do que fazia. Inclusive lá, o rapaz lá da rádio, lá, o diretor, muito legal. Hoje ele é um grande empresário, eu vejo ele nas mídias sociais aí, né? E muito bom ele. E, Marcelo, todos nós temos um sonho, cara, né? E o seu sonho hoje, graças a Deus, está sendo realizado, cara. Exato. Mas por causa do que isso? Porque não só pela sua pessoa, mas pela luz que é sobre a tua vida. A pessoa iluminada, ela nasceu para crescer. Nós passamos por fases na nossa vida, triste, fases que nós estamos ali deprimidos, ou fases que a gente acha que não vai conseguir, mas quando nós temos uma crença em Deus e fé que, não por nós, mas pela vontade de Deus, para nós fazermos uma diferença, ele vai usar você como vaso, cara. Então ele vai pegar e falar assim, não, eu vou levantar o seu podcast, eu vou levantar você, você vai fazer o que você deseja, mas eu tenho um outro intuito por trás disso aí. Eu vou usar você como vaso, por intermédio de tudo isso, você fazer com que as pessoas vejam que há uma esperança no fim do túnel, que tem como você sair de uma situação que talvez você ache que não consegue, né? É um trabalho profissional, em tudo em todos os quesitos da vida da pessoa. Então, a minha barbearia hoje, eu tenho para mim, assim, é uma humilde barbearia. Esses 30 anos que eu tô aqui nessa região, fazendo... Mas tem uma clientela fiel, né, não? Eu tenho. Marcelo, interessante que o pai, quando trazia a criança, hoje a criança traz que cresceu, né? Passadas as fases. Eu tenho cliente de 25 anos. Não, tem pai... Eu sou um caso. Você o meu pai te levava, eu passei a levar meu pai e hoje eu nem tenho meu pai mais. E você... E você continua firme. Continua lá. Na cadeira. É interessante, cara. É uma coisa, assim, muito profunda, porque... É de Deus, né, Marcelo? É uma coisa assim, Arnaldo, maravilhosa. Alguns tentam, né? E não conseguem se perpetuar, se manter no ramo. O que você acha ali que pode ser de errado? Você acha que é administração, gerenciamento? Marcelo, porque o negócio ele é terrível para a pessoa gerenciar, porque toda hora te entra dinheiro. E se toda hora que te entra dinheiro você sai um dinheiro, é complicado. Então, né? O que será que pode ser essa... Alguns não prosperam, né? Então, Marcelo, o meu filho Rafael, ele é um menino abençoado por Deus. É um menino muito inteligente. É um rapaz que tem visão. E ele é um menino, assim, super trabalhador, dedicado ao seu ramo de trabalho. Inclusive, ele pegou uma fase mais pra frente, né? Que é a fase agora que é tudo novo. Né? Então, ele pegou essa fase. Eu já peguei a fase antiga. Então, o que acontece? O Rafael, ele tem uma visão muito boa, cara, de administração. Ele faz muito curso, cara, de gestão. Ele tem vários cursos de gestão. E o que eu vejo hoje nas pessoas é que não tem essa direção de gestão de empreendimento. O Rafael, ele tem muito mais do que eu, né, que estou no ramo aí. A minha gestão é antiga, né? Eu comecei... no papelzinho de pão, no papelzinho de pão. Ganhei 10, guardo 5, gasto 3, 2 é do salão. Então, ganhei 5, 2 é do salão, 1 eu gasto e 2 eu vou pagar as contas. Então, a gestão de dinheiro financeiro, você tem que saber administrar isso, porque você paga aluguel, você paga imposto, que nem eu tenho a MEI, né? Microempreendedor, você paga imposto, você paga luz, você paga água, você paga internet, você paga... Eu, graças a Deus, agora eu tenho meu ponto próprio, fixo, né? Não preciso pagar aluguel, mas você tem tudo isso. E o dinheiro entra fácil, porque se você corta 10 cabelos a R$30, são 300 conto que você ganha no dia. Se você não manter aqueles seus R$300, sabe, fazer uma administração aquilo ali,
você não vai conseguir com que o seu empreendimento venha... Porque hoje R$300 você não faz nada, né? Nada, você entendeu? Então você pegar aí um ponto de R$2.000 para você pagar, R$1.500 uma garaginha de R$1.500, olha quantos cabelos você vai cortar. E se você não souber administrar. E a barbearia ou qualquer outro ramo que entra dinheiro fácil, passa uma ilusão para a pessoa de que aquilo ali vai bombar. E se você não administrar, porque você tem o tempo das vacas gordas... E tem da vaca magra. Tem da vaca magra, Marcelo. Então, se você não pegar o seu dinheirinho e saber administrar ele para poder ter aquela gordura quando você precisar, o dia do aluguel ele vai chegar. Então, você vai ter que pagar o aluguel. Se você não tiver aquele aluguel para pagar, você vai ter que se virar. Então, se você não paga aluguel, você não tem um local de trabalho. E hoje eu vejo muito isso. Os jovens, eles estão ostentando muito barbearia. O contexto de barbearia, a minha barbearia é tradicional. Lá vai pai, você vê lá, né? Você vai mulher, vai criança, vai pessoa idosa, é tudo misturado. E eu procuro passar um conceito de barbearia familiar. Hoje tem barbearias que são ostentação. Servem uísque. Eu quero chegar a esse patamar um dia de eu poder servir um uísque para quem gosta, né? Mas de uma forma diferenciada. Então você tem que saber separar o que é fase de momento, de, vamos dizer assim, uma barbearia ostentação, de barbearia empreendimento. Para você poder... O que você quer? Crescer. Porque você quer ter uma vida estável. Passam, né, Arão? É claro. Tem aquele negócio de ostentação. Sim. Isso aí aconteceu no mundo da música. Teve Sim, aquela época lá exatamente. atrás da ostentação, tal, passou um pouco. Isso. Aí veio outra. A barbearia é muito difícil você lidar com ela, porque você é que nem carteiro. Passa sol, passa chuva, você tem que estar ali. Ontem mesmo, para mim, foi um dia, na parte da manhã, eu cheguei em casa, eu lavei a rede, né? Falei assim, caramba, né? Não pesquei nada. Né? Mas de tarde eu joguei a rede de novo. O peixe veio. E o peixe veio. Então você tem que ter paciência. E o jovem hoje em dia não tem paciência. Não tem. O jovem, ele quer ganhar, ele quer comprar uma moto, ele quer comprar um carro, ele quer comprar um relógio, ele quer comprar uma corrente de ouro, ele quer sustentar. É legal? É legal, ele é jovem, é a fase dele, beleza. Mas ele tem que ter responsabilidade. Então a responsabilidade é você entrar na barbearia minha, você não pode entrar sem camisa, você não pode falar palavrão, você não pode... É como se eu estivesse entrando na sua casa, Marcelo. Eu não posso abrir sua geladeira. Não pode. Então, o seu respeito, ele tem que ser primordial ali, isso tem que ser respeitado. Então, eu não vou no Heraldo porque eu não posso entrar sem camisa, então não venha. Aí eu não vou no Heraldo, aqui, né? Porque eu não posso fumar um cigarro lá dentro. Então não vai. Porque lá vai criança, vai mulher. Tem regra pra ser respeitada, exatamente. Então, o empreendimento seu, ele é movido de regras. E uma gestão financeira, mesmo que seja pouca... Tem que ter. Tem que ter. Você tem que ter uma gestão. Na sua casa você tem. Você tem o dia de você fazer feira. Você tem o dia de pagar a luz, a água. Então, se você não tiver aquele dinheiro, atrasa, eles vai e corta. A gestão do seu empreendimento é a mesma coisa. Você tem que ter gestão, gordura. Às vezes o Rafael fala tanto na minha cabeça que eu fico injuriado, sabe? Nossa, mas lá vem ele de novo. Mas se eu parando para pensar, ele tá certo. Ele tá certo. Ele tá certo, porque tem que ter feito uma gestão para você poder crescer. E hoje o salão é o que é porque 50% é do Rafael. Porque ele trouxe uma ideologia para o salão, uma inovação. E trouxe público. Trouxe público e trouxe uma inovação para o salão, uma característica diferenciada daquilo que eu achava que era antigamente. Então, hoje você vai no meu salão, chegou aí lá, nós demos uma reformada nele e ficou legal. Eu vou lá 20 anos, né? Você entendeu? Desde quando eu tinha cabelo. Então, aí... Ronaldo, no dia a dia, o que te motiva no final do dia a continuar o trabalho? Marcelo, o que me motiva é a minha família. A minha família me motiva muito porque eu vivo para minha família, né, para minha esposa, Elaine, meus filhos, né, meus 4 filhos, Rafael, a Catarina, a Larissa, a Bianca, né, meu pai, minha mãe, meu pai João, minha mãe Carmen. Então, essa é a minha maior motivação, né? É a minha família, é a base da minha motivação para eu poder continuar essa luta, trabalhando, né, desempenhando o papel de pai de família, para que a gente possa viver feliz, né, até quando Deus quiser, né, até quando Ele voltar. Eu quero ter essa base familiar. Então, a minha maior motivação
sem dúvida nenhuma, são eles. E assim, a gente pôde perceber aqui que você fala bastante da família e dos amigos, né? Sim. Eu tenho aqui um amigo, Heraldo, que é um grande entusiasta disso aqui, que é o Bruno. Olha que legal. Ele trabalha no ramo das adegas, hoje tem uma aqui, tem uma em Caraguá. Maravilha. Se você estiver nos ouvindo, Bruno, que Deus te abençoe muito, que prospere o seu negócio cada vez mais, Amém. a sua família, a sua pessoa. Amém. É um cara, Heraldo, excepcional, que eu não conheço outro igual, cara. Tem uma luz, né? Não, ele tem Escolhido. ele tem uma luz fora de sério. É um cara que quando o Brunão, e aí? Marcelinho tá aqui. Sabe? É maravilhoso, pessoas cara. que a gente precisa ter união, né? Pra gente tá perto da gente, tá né? perto, pessoas positivas. Pessoas negativas, a gente tem que orar por elas para que encontre o caminho. Mas pessoas assim como o Bruno, né? Como você falou, também tenho muitos amigos também correlacionados ao Bruno também, assim, de pessoa, né? E essas pessoas têm que estar perto da gente, Marcelo, para que a gente possa cada vez mais ter essa luz aí de Deus, cara. Joia. O Heraldo, e para a gente responder aqui a pergunta de algumas pessoas aqui, é mito ou verdade? Cortar o cabelo toda semana faz ele crescer mais rápido? Mito. Todo cabeleireiro de sucesso precisa ter seu próprio salão? Verdade. Os clientes de hoje são mais exigentes do que de 30 anos atrás? Muito mais. Muito mais, hoje, né? Os clientes de hoje Barba cheia fica bonita em qualquer tipo de rosto? Mito. Ser um bom cabeleireiro basta ou a gente aprende o resto pro caminho? Tem que aprender bastante ainda. Pelo caminho, Pelo né? caminho. Não é só o talento, então Não, você precisa... tem que aprender mais. Redes sociais são indispensáveis? É algo indispensável para o empreendimento, não só da barbearia, mas qualquer empreendimento tem que ter as redes sociais, porque hoje em dia a grande sacada é as redes sociais. Então, é uma verdade. Verdade. A barbearia é um ótimo local para desabafar da vida? Muito. Verdade também. É verdade. A maior verdade do mundo é essa, eu acho. Para fidelizar um cliente, é só fazer um bom corte? Não. É mito. Você fidelizar um cliente, você tem que, antes de mais nada, entender o cliente, né? Porque o que está sentando na sua cadeira ali é uma pessoa antes de tudo, né? Então, a hora que ele senta, você não só tem que oferecer um bom trabalho, mas também procurar entender a forma que ele quer, do jeito que ele quer. E também, muitas das vezes, ele está ali para relaxar, desabafar. Entendi. Né? E o cabeleireiro precisa só cortar o cabelo ou você tem que saber vender também? Tem que saber vender também o peixe. Tem, né? Porque, querendo ou não, é um empreendimento, né? Então, você tem lá um gel, você tem maquininhas, você tem vários outros tipos de coisas que você pode oferecer para o seu cliente, tanto para ele poder, né, fazendo a manutenção daquilo que você já fez, cabelo, barba, né? Hoje em dia, a vaidade cresceu muito em relação aos jovens, né? As pessoas, principalmente o homem. E também você ter o seu produto ali, você tá fazendo uma renda extra, né? Juntamente com aquilo que você já cobra. Agregando, né? E se você fosse fazer um corte em você? Em mim? Cascão ou Neymar? Neymar. Como bom santista, né? Se eu tivesse cabelo, ia ser Neymar na hora. Heraldo, então, pra gente encerrar aqui, sim, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Gostei muito da sua presença. Nós temos uma amizade aí de muito longa data. Verdade. E que o seu salão também prospere cada vez mais, a sua família prospere cada vez mais. Amém. E que Deus te dê tudo que há de melhor nessa vida, viu? Amém, amém. Eu fico lisonjeado de estar participando, né, desse podcast, né, Podpost. E agradeço muito pela sua consideração, Marcelo, né, por ter convidado eu para poder falar um pouquinho, né, da minha trajetória aqui na região, né, e agradeço e peço para que Deus possa cada vez mais iluminar a sua mente, né, os seus passos, amém, abrir os seus caminhos, para que cada vez mais desse podcast que está sendo feito aqui venha se tornar cada vez maior e cada vez mais iluminado, né? Mais do que já é iluminado, para que as pessoas possam vir aqui falar um pouquinho da sua trajetória, para que possa incentivar outras pessoas a empreender também na região, e também pessoas que possam estar aí desanimadas com alguma coisa, né? Que venha ter esperança também de que as pessoas que hoje têm alguma coisa na sua vida, conquistou alguma coisa, não foi fácil também, né?
mas através dessa programação, desse pod, venha poder ter uma direção também. Então, agradeço a Deus, primeiramente, né? E agradeço a você, Marcelo, né, por ter me convidado aí, ter lembrado aí do Barbeiro Heraldo aí. Obrigado. Né? E para você que está desanimado, pensando em ir embora, como o Heraldo pensou há 30 anos atrás, não vá. Persista atrás do seu sonho, tenha fé, tenha resiliência, que a vitória vem. Pessoal, então, muito obrigado. Finalizamos aqui mais um episódio e até a próxima.